continuamos então a pensar um pouco a respeito da oração que o Senhor nos ensinou. Conhecida a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, em que eu me atrevi há algumas semanas atrás a dizer que nós poderíamos chamar de a oração dos discípulos. Porque essa é a oração que Jesus ensina aos discípulos orarem. Aqueles que anseiam, aqueles que desejam o reino. Nós já vimos muitas cláusulas dessa oração. E chegamos agora na segunda parte das petições. No primeiro bloco de petições, vimos petições que tratam de Deus. Ou melhor, que tratam das nossas prioridades como filhos de Deus. Por amarmos a Deus e por desejarmos a vontade de Deus, nós desejamos o seu nome, desejamos o seu reino, desejamos que o plano dele se estabeleça em nós e por meio de nós nessa terra. Enquanto nós orávamos, muito sabiamente o Martinho nos lembrou a respeito da ressurreição, como nós meditamos na última semana, e nós ansiamos, e nós desejamos também o dia da nossa ressurreição. Mas não só nós ressuscitaremos, esse mundo ressuscitará. Esse mundo que também foi submetido à morte, este mundo ressuscitará quando Cristo voltar. E aí então viveremos no mundo onde de fato a justiça reina. Até lá nós profetizamos, até lá nós desejamos, nós ansiamos, nós trabalhamos para que a influência do reino em nós possa influenciar o mundo no qual nós vivemos. E agora passamos para o outro bloco de petições, que trata das nossas necessidades. Uma vez que já louvamos a Deus, oramos a Deus, declaramos a nossa dependência a Deus, há espaço também na oração para apresentarmos as nossas necessidades. Agora não pense você que estes 3 primeiros pedidos em relação a Deus sejam para amaciar o coração de Deus. Não sei você, mas eu quando pequeno, às vezes chegava para minha mãe e falava: mamãe, tão linda, tão cheirosa, tão legal, te amo tanto, mamãe. E se você fez isso quando criança, provavelmente ouviu a resposta da sua mãe: o que é que você quer? Né? Porque a tendência é, está bajulando, vai pedir alguma coisa. E a olhos destreinados pode parecer que é exatamente disso que Jesus está tratando aqui. Primeiro a gente elogia a Deus, amolece o coração de Deus, e então a gente pede por nós. Mas não é isso. O que Jesus está nos ensinando aqui é o posicionamento do nosso coração. A oração disciplina o nosso coração. A oração é o meio pelo qual nós reconhecemos o senhorio de Deus, em que nós alinhamos o nosso coração com o próprio coração e com a própria vontade de Deus. Então esta segunda parte das petições, ela está diretamente ligada à primeira. Os nossos pedidos apresentados a Deus por nós, eles precisam ter em vista o nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Se nós gastássemos tempo suficiente adorando ao Senhor antes de entrarmos nas petições, talvez sequer pedíssemos alguma coisa. Se nós gastássemos tempo nos lembrando de quem é Deus, de que Ele é o nosso Pai, de que o nome dEle precisa ser glorificado em nós e por meio de nós, e que Ele faz com que isso aconteça, que Ele estabelece a sua vontade, que Ele estabelece o seu reino, nosso coração encontraria mais descanso e menos questionamentos. Se gastássemos mais tempo lembrando quem Deus é, sairíamos do nosso tempo de oração dizendo: Senhor, eu simplesmente confio. Tinha um tanto de coisa que eu tinha que apresentar, que eu queria apresentar, mas me lembrando de quem o Senhor é, eu simplesmente descanso. Então, pedir por nós também é possível e também é lícito. Mas quando entendemos as prioridades na vida do discípulo, os nossos pedidos passam a ser mais humildes. Os nossos pedidos passam a ser mais realistas. Humildes porque nós reconhecemos a nossa dependência frente à grandeza de Deus. E realistas porque nós reconhecemos as nossas reais necessidades. Quanto mais focamos a vontade de Deus e o caráter de Deus, mais encontramos as nossas verdadeiras necessidades. A segunda parte das petições, ela está completamente em consonância com a primeira. Só pede com moderação, só pede pelo necessário, só pede pelo pão, aquele que tem a glória de Deus em vista. Só pede perdão e perdoa quem tem a glória de Deus em vista. E só pede por livramento espiritual, aquele que tem a glória de Deus em vista. Quem ora esses 3 pedidos primeiros,
sabe que precisa desses 3 últimos. Sabe que é por meio de nós que Deus faz o seu nome santo. É por meio de nós que Deus traz o seu reino neste mundo, enquanto nós aguardamos a vinda final do reino. E é por meio de nós que a vontade do Senhor se estabelece aqui também. Portanto, Ele nos guarda, Ele nos cuida, e é seu interesse também nos sustentar por amor, por provisão, por graça, mas também porque nós somos a ferramenta do Senhor neste mundo, porque Ele assim o decidiu. Então, quando nós pensamos nessa petição, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, uma frase também muito comum, muito conhecida por todos nós, ela fala das nossas necessidades materiais. E não é pouco espiritual orar por provisão, mas é preciso aprender a orar com as motivações corretas. E é isso que a oração nos ensina. Essa oração que Jesus nos ensina, ela nos ensina a motivação. Ela não nos ensina apenas ao que pedir, mas o como pedir. Ela nos dá essa perspectiva correta. Lembre-se que Jesus está ensinando a orar, e não uma simples oração. Todas essas frases aqui emolduram aquilo que deveria ser os nossos desejos mais profundos. Este desejo de pedir o pão tem que ser um reflexo destes parâmetros que nós temos aprendido. Então vem a pergunta: por que nós devemos orar pedindo a Deus o pão de cada dia? Por que pedir o pão de cada dia? E o primeiro destaque é esse pedido que lembra que é Deus quem nos dá. É reconhecer que Deus é a fonte de toda a nossa provisão. Ao dizer essa sentença, o que nós estamos fazendo é admitir a nossa completa dependência de Deus. Como diz Tiago, toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes. Tiago diz que tudo o que precisamos para a vida, tudo aquilo que é gracioso, dadivoso, tudo aquilo que é bom, vem de Deus. Não é construído por nós, não pelo nosso esforço, não pela nossa força, não pela nossa capacidade. Nós precisamos entender que Deus é a fonte. Jesus está nos ensinando que nós precisamos receber, precisamos depender da graça de Deus. E por que nós precisamos pedir, então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Queridos, em primeiro lugar, porque desde a queda o homem não tem direito algum às bênçãos do Senhor. Nesse mundo que vivemos, em que cada vez mais as pessoas estão gritando, vociferando seus direitos. Eu tenho direitos, eu tenho direitos. Muitas vezes os cristãos acham que têm o direito a alguma coisa, como se Deus estivesse obrigado a fazer alguma coisa a nós. É uma frase muito comum que talvez você já deva ter dito em algum ponto da vida. Eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Quando olhamos para as Escrituras, temos a surpresa triste de que desde a queda, nós não temos direito a nada. A absolutamente nada. O direito foi perdido com o pecado dos nossos primeiros pais, e tem sido perdido com a nossa própria administração da vida em pecado. Nós não temos este direito diante do Senhor. Inclusive, Jesus vai dizer aqui, alguns versículos anteriores, no capítulo 5, no versículo 44, Jesus diz: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que, preste atenção, vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. É Deus quem faz, é Ele quem traz. Por meio desta graça, nós que nascemos em nossos delitos e pecados, por meio dessa graça comum, somos atingidos por essa misericórdia de Deus. Desde a queda, esse mundo entrou em caos. O erro dos nossos primeiros pais não fez com que só eles caíssem, mas com que todo o mundo caísse. O mundo terreno. Agora a terra nos é hostil. Agora o clima nos é hostil. Agora as coisas não acontecem da maneira como nós planejamos. Lançamos planejamentos, tentamos executar planejamentos, e muitas são as vezes que o final desses planejamentos é completamente diferente daquele que nós esperávamos. Porque desde a queda, as coisas não são como deveriam ser. Se Deus nos tratasse
com todo o rigor da sua justiça, entenda, a vida para nós seria completamente impossível. Se Deus colocasse sobre nós todo o peso da justiça dele, pelos nossos pecados, seria impossível sobreviver. Só sobrevivemos porque Deus nos dá o alimento. Só sobrevivemos porque Deus nos sustenta. Olha o que diz o Salmo 145, o verso 9. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Os olhos de todos estão voltados para ti. E tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O salmista diz que Deus não só nos supre, mas supre toda a criação, todos os seres vivos, diz o versículo 9, por compaixão, por misericórdia, não por direitos. O homem não tem direito algum aos quais Deus seja obrigado a nos respeitar ou a nos dar. Isso precisa ficar claro, queridos. Porque vivemos numa sociedade em que as pregações acabam mudando as coisas de perspectiva, e Deus deixa de ser o soberano e nós os servos, e muitos são os casos que parece que é o contrário. Parece que nós somos os senhores de Deus, e exigimos, e o colocamos contra a parede, e declaramos, e decretamos, como se nós tivéssemos algum tipo de direito. Orar dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é reconhecer que tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que precisamos, depende da bondosa graça de Deus. Mas não só isso, também é entender que tudo o que nós dependemos para viver, não é fruto do nosso esforço por si só. As coisas que nós dependemos para a vida, elas não vêm a nós meramente pelo nosso esforço. Com isso eu não estou dizendo que nós não precisamos trabalhar, eu não estou dizendo que nós não precisamos colocar em ação as dádivas, os dons, os talentos e as responsabilidades que Deus nos deu. Estou dizendo que nós não construímos para nós, na força do nosso braço, aquilo que nós precisamos de fato para a vida. Paulo vai escrever em sua carta aos Tessalonicenses, dizendo, olha, aquele que não trabalha, que também não coma. Sim, nós somos chamados ao uso correto dos meios de produção, do trabalho, de maneira justa, de maneira responsável, mas nós nunca podemos nos confundir entre a ferramenta e a fonte. Trabalho é ferramenta, trabalho não é fonte de sustento. Deus é a fonte do nosso sustento. É dele quem vem todas as dádivas. Nós esperamos nele, nós dependemos dele enquanto caminhamos de maneira responsável sobre essa terra. É isso que fala o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta trabalhar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Salmo diz, é inútil levantar de manhã e trabalhar arduamente, granjear com sofrimento o pão. E o Salmo termina dizendo, nessa primeira parte, aos seus amados, ele concede enquanto dorme, enquanto descansa. De novo, isso não nos coloca na letargia, na apatia, na falta de ação, mas isso nos faz lembrar que se o Senhor edifica, então trabalhamos, e trabalhamos na esperança que o Senhor edifique. Se o Senhor guarda, então vigiamos, e vigiamos na esperança que o Senhor guarda. Aí não é inútil levantar pela manhã e trabalhar, porque sabemos que é o Senhor quem acrescenta todas as coisas, usando inclusive o nosso labor diário. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17, Deus instrui o seu povo dizendo, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza, mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. É Deus quem nos capacita, é Deus quem nos dá os suprimentos, é Deus quem nos dá o fôlego de vida. Nós temos no nosso corpo quilômetros e quilômetros de veias, artéria, vasos sanguíneos, quilômetros.
E basta um pequeno vasinho no nosso cérebro se entupir ou romper, e a gente não lembra nem o nosso nome. Deus nos sustenta vivos. Deus nos dá o fôlego de vida. Deus nos dá a estabilidade de vida. Nós dependemos, para acordar, nós dependemos de Deus. Nesse texto de Deuteronômio 8, Deus está lembrando o seu povo, prestes a entrar na terra prometida, que eles vão entrar naquele lugar e vão construir casas, e vão habitar, e vão desfrutar de coisas que eles fizeram, de coisas que eles não fizeram. E ele diz de um grande perigo que acontece, de que nos momentos bons, nos momentos em que não há crise, nós nos esquecemos de Deus. Nós podemos bater no peito e dizer: tudo isso aqui fui eu que fiz, fui eu que construí, olha como eu sou diligente, e puxamos para nós algum tipo de mérito. E Deus diz: nunca se esqueça de que é Deus quem dá a vocês a capacidade de construir riquezas. É Deus quem mantém a estabilidade na terra. Eu venho de uma região onde a agricultura é o que move a cidade. E era muito interessante perceber na face dos irmãos, fosse nos tempos de muita chuva ou de pouca chuva, a agonia, o desespero, porque há um nível esperado de chuva. Se chove demais, dá ruim. Se chove de menos, dá ruim. Se chove na hora errada, dá ruim. Se dá geada na hora errada, dá ruim. Algumas culturas precisam, inclusive, de uma quantidade X de insolação, de uma quantidade X de umidade. E é neste entendimento de que as leis deste mundo, de que há uma estabilidade física neste mundo, é neste entendimento que nós construímos, que nós projetamos, que nós agimos. Nós pensamos nessas leis de ação e reação com base na estabilidade da terra. E é Deus quem preserva a estabilidade da terra. As coisas podem ser previstas porque Deus mantém as coisas em ordem. Então entenda, eu só posso produzir por causa da graça de Deus. E não só isso, mas as coisas que eu tenho podem facilmente ser tiradas de mim. O que eu tenho, o que eu já recebi, podem facilmente ser levados de mim. E a gente tem vários exemplos nas Escrituras, de pessoas que se achavam seguras com as suas coisas e que perderam as suas coisas. Muitas são as vezes que ouvimos pessoas que perdem emprego, que perdem coisas, que perdem patrimônio. Então nós precisamos da graça de Deus não só para construir, como para que Ele também nos preserve aquilo que nos é necessário para a vida. Isso deve estar na nossa consciência, porque o meu trabalho pode também não produzir os frutos que eu espero. Eu posso produzir, trabalhar diligentemente e no final o resultado ser diferente daquele que eu esperava. Posso ser responsável, posso fazer de tudo, esperando aquela promoção, esperando aquele aumento, e no final, não dá nada certo. Por isso eu dependo do Senhor. E mais, eu posso até receber o fruto do meu trabalho, mas eu preciso da graça de Deus me sustentando para desfrutar das coisas que Deus acrescentou à minha vida. Jesus vai contar a parábola de um homem que colheu muito, e ele disse: o que eu faço com esse muito que eu colhi? Já sei. Vou destruir os celeiros que eu tenho e vou construir celeiros ainda maiores, para que eu possa estocar todos os meus grãos e sente na minha varanda e diga: pronto, agora se deleite, alma, você tem muito para muito tempo. E Jesus diz àquele homem louco: essa noite lhe pedirão a alma, e o que você tem, para quem ficará? Deus quem nos sustenta, para granjearmos o pão. Deus que nos sustenta, para mantermos o pão que temos. Deus que nos sustenta, para que tenhamos condições de desfrutar das dádivas que Ele nos acrescentou. Por isso precisamos aprender o caminho da dependência. É por isso que nós pedimos e não exigimos, porque nós sabemos quem é Deus. Nós dependemos, como cantamos hoje, da bondade de Deus. Em terceiro lugar, por que é que nós precisamos pedir pelo pão de cada dia? Porque, queridos, devido à queda, todos nós somos propensos a desejar, obter e usar de maneira completamente errada essas dádivas que Deus nos dá de maneira exterior. Desde a queda,
nós somos propensos a desejar mal, a obter por meios maus, e por que não dizer, usar do jeito errado as coisas que Deus nos dá. Desejar de maneira como não convém, com ganância, com um amor desenfreado pela coisa, por amor ao dinheiro, desejar coisas dessa vida que não cabem a nós, que não deveriam ser nossas, desejar algo que queremos só porque o outro tem. Desde a queda, o nosso coração é propenso a acúmulos de bens, a desejar mais do que a gente pode suportar e carregar. Em Lucas capítulo 12, verso 15, Jesus nos diz, cuidado, Jesus diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Eu acho que Jesus às vezes precisa nos lembrar essa palavra uma vez ou outra. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Hoje, com as redes sociais, com a necessidade de mostrar ser mais do que é, isso está ficando cada vez mais crônico. Pessoas estão entrando em profunda crise, porque veem nas redes sociais uma vida que elas anseiam, mas que também é uma vida de mentira. Eu gosto de dizer, todo mundo posta o bifezinho com cogumelos salteados, quando vai num restaurante bonito e chique. Difícil é postar o arroz, feijão e ovo do dia a dia. Porque aquilo que é o excelente, o excedente, o fora da curva, isso eu quero mostrar. E as redes sociais estão repletas de uma vida fake, de uma vida de exceções que são tomadas como se fossem regras. E passamos a desejar as exceções como se elas fossem regras também para nós. Assim o nosso coração aprende a murmuração, a insatisfação, o egoísmo, a inveja. Porque a vida de fulano é muito mais bonita, é muito mais colorida, mas também muito mais cheia de filtro do que a minha. Queridos, desde a queda, o nosso coração, por ganância, por orgulho, por querer mostrar aos outros que eu posso. Quantos são aqueles que dizem, eu vou esfregar na cara do outro que eu consegui? Eu quero vencer na vida. Mas por que você quer vencer na vida? Porque eu quero esfregar na cara de todo mundo que disse que eu não ia conseguir. Obter as coisas com a motivação completamente errada. Devido à queda, queridos, também nós, por vezes, podemos buscar as coisas por meios injustos. Jesus nos ensina por meio do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Paulo está dizendo isso a uma igreja de pessoas que, em determinado ponto, não queriam mais trabalhar. Os tessalonicenses eram conhecidos por serem pessoas que achavam que Jesus ia voltar naquela geração. Bom, já que Jesus vai voltar, para que trabalhar? Né? Só vamos esperar. Então Paulo diz, não, vocês precisam trabalhar de maneira decente, de maneira honesta, de maneira justa. Porque desde a queda, queridos, muitos são aqueles que querem escorar, que querem depender de outros, que querem depender, seja do serviço, do trabalho de outros, seja de algum benefício, esse ou aquele. Veja, eu entendo que existem momentos da vida em que nós precisamos, às vezes, das ajudas de outras pessoas. Existem crises em que nós precisamos ser supridos, inclusive este ser suprido é um meio pelo qual Deus trata aquele que generosamente está nos suprindo. Deus também usa as nossas necessidades para que outros as supram, para que estes outros sejam treinados na sua generosidade. Sim, existem momentos em que nós precisamos de algum tipo de auxílio. O grande problema é quando nós só queremos viver encostados e escorados em algo ou em alguém. Paulo diz que nós devemos aprender a trabalhar com as nossas próprias mãos, porque desde a queda existem meios injustos pelo qual nós podemos ser supridos. Por enganações, por trapaças, por meios ilícitos. Em Oséias capítulo 12, o profeta vai falar de um povo que usava balanças enganosas. As balanças estavam fora da precisão,
para poder lucrar um pouquinho a mais. O desejo de passar a perna no outro para ganhar um pouquinho mais. O brasileiro é muito bom nisso. O brasileiro gosta de, na hora que vai comprar, de dizer que o que ele vai comprar vale muito menos do que diz que vale. Mas na hora de vender, ele quer dizer que vale muito mais do que de fato vale. E muitos são aqueles que usam de meios sujos para conseguir alguma coisa. A primeira vez que eu fui ao Paraguai, cidade na qual nós morávamos, era bem pertinho ali do Paraguai. A primeira vez que eu fui, eu caí no erro. Se você ainda não foi ao Paraguai, já vou te dar um passo a passo aqui de coisas que você não deve fazer no Paraguai. E a primeira vez que eu fui, eu dei atenção a um vendedor de rua. Então, quando você dá atenção a um vendedor de rua no Paraguai, ele vira seu melhor amigo. E ele vai te seguir por todo o seu caminho. Você entra em loja, sai em loja, ele vai estar lá te esperando para te vender. E eu passava ali, aquele homem veio e me ofereceu um perfume. Um perfume original. Ainda deu uma borrifada assim, e era um perfume muito cheiroso. E ele falou, por $80. $80. Eu falei, eu não tenho $80. Se eu tivesse $80, eu não ia comprar perfume. E ele me seguindo, não, tá bom, eu faço por 70. Não, 70 não. Eu faço por, e aí você conhece, né? Vai falando. Até que ele chegou nos $10. Eu faço por $10. E eu fiquei pensando, se ele faz por $10, por que lá atrás ele me ofereceu por 80? E aí, despachei, e fiquei ali todo, né? Primeira vez que eu estava ali, com raiva daquela situação. Aí as pessoas estavam comigo e falaram assim, e o cheiro já até passou. Nem original era o negócio. Mas tentando de alguma forma engambelar para poder ganhar um dinheirinho dele ali. Os outros eram os vendedores de meia. Foi engraçado que eu estava próximo também, aí tinha um rapaz lá, ele começou 20 meias por, sei lá, não lembro quanto que era, 20 meias por $5. Não, 30 meias por $5. Não, 40 meias por $5. Não, 50 meias por $5. Aí eu, não. Aí ele vira para a pessoa do lado, 20 meias por $5. A pessoa tinha acabado de ouvir toda a ladainha dele e ele continua, estava no automático. E desde a queda, queridos, há no coração humano a propensão a tomar vantagens. Eu espero que não entre nós, mas muitos são aqueles que acham que é uma grande resposta de Deus quando o caixa erra o troco. É Deus me abençoando. Apareceu um Pix na minha conta, de uma conta completamente desconhecida. Glória a Deus, Deus está enviando provisão. Às vezes é só alguém que errou a conta mesmo, que vai ter agora que pagar dobrado se você de alguma forma não conseguir ser contactado. Eu conto uma história que eu sempre pedia, Senhor, seria tão bom achar um dinheirinho na rua, né? Pensou, está andando na rua e cinquentão, de bobeira, ia ser tão feliz. E eu, quando menor, era office boy mesmo, porque era bem boyzinho, pequenininho. E às vezes minha tia dava uns troquinhos para eu poder ir pagar as contas dela, e depois eu tomava um sorvete. E eu estava um dia na fila do banco, e eu falei, Senhor, seria tão bom achar cinquentão, tão bom. Aí a pessoa que estava atrás de mim cutucou e falou assim, você deixou cair R$100 aí das suas contas. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse perdido esse dinheiro, eu não ia pagar a conta da minha tia. Como é que eu ia dizer para minha tia que eu não paguei as contas dela porque eu perdi o dinheiro? Aí Deus já aqueceu meu coração, falando, está vendo? Para você achar, alguém tem que perder. Aquele dia diante eu nunca mais pedi, Senhor, me deixa achar 50 na rua. Mas desde a queda, queridos, o coração humano é propenso a desejar, não por meios lícitos ou simplesmente pelo seu labor, mas arrumar algum jeitinho de ganhar algum tipo de vantagem. Seja superfaturando alguma coisa, seja mudando alguma coisa. Não só isso, mas Mateus capítulo 13. Coloquei Mateus 13? Mateus 13, verso 22 diz de que nós também podemos obter as coisas a custo da nossa família, da nossa vida espiritual. Mateus 13, 22, Jesus diz a respeito da semente que caiu no meio dos espinhos, na sua analogia sobre as sementes e os solos, ele diz, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam e a tornam infrutífera. Os desejos das riquezas, a sedução das riquezas, podem ser o meio pelo qual
o nosso coração se esfria e nós nos tornamos infrutíferos na obra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10, Paulo diz a Timóteo que os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Há muitos que, pelo seu desejo por riquezas, colocam em jogo o seu tempo com a família, o seu tempo com os filhos, a sua devoção ao Senhor. Muitos são aqueles que chegam no final da sua vida e dizem: eu não vi os meus filhos crescerem. Porque enquanto eles estavam crescendo, eu estava acumulando riquezas. E que tem um contato muito grande com as pessoas de fora, mas muito pequeno com as pessoas da família. Muitas vezes porque o desejo está completamente deslocado. Não estão lutando pelo necessário, não estão lutando pelo bom. Há uma palavrinha, uma frase que Satanás é mestre em usar para nos escravizar, que é a frase: só mais um pouquinho. Não, só mais um pouquinho. Quando eu chegar ali, aí eu paro. Não, esse é o meu objetivo. E quando chegar ali, aí vem um outro objetivo, aí vem um outro objetivo, aí vem um outro objetivo, e ficamos amarrados. E muitos são aqueles que mergulham na ruína e na destruição. Jesus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E perder a alma não é só morrer e enfrentar uma vida distante do Senhor pela eternidade. Nós podemos perder a alma vivos. Nós podemos perder aquilo que nós deveríamos ser como povo de Deus vivos, porque gastamos mais tempo tentando desejar ou obter coisas de maneira que a queda nos instrui. Não só isso, mas também gastar de maneira tola. Tiago diz: muitos são aqueles que quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus próprios prazeres. Então por que pedir a Deus que nos dê o pão de cada dia? Porque o nosso desejômetro está quebrado. Porque nós precisamos também aprender dele, depender dele, por aquilo que é necessário de fato para nós. Nós oramos pedindo o pão, não o filé mignon, não a picanha, não o pudim. Embora Deus seja bom, justo, gracioso, generoso e na maioria das vezes nos dá muito mais do que o pão. Mas nós clamamos a Deus pelo pão. E o que significa pão? O que nós pedimos quando pedimos pão? Nós primeiro reconhecemos que Deus se importa com as nossas necessidades físicas e materiais. Jesus nos ensina a pedir pelas nossas necessidades físicas e materiais. Ele sabe do que nós precisamos. Ainda no capítulo 6, mais à frente, quando ele fala para nós não andarmos preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir, ele diz: o Pai de vocês sabe que vocês precisam dessas coisas. O Pai de vocês sabe. Deus sabe do que nós somos feitos, Deus sabe das nossas necessidades. É por meio do nosso corpo que nós honramos o nome de Deus, é por meio do nosso corpo que nós trazemos na nossa vida os valores do reino e a vontade de Deus. Pão aqui simboliza todo o suprimento mais básico da vida humana. Pão era o alimento mais básico naquele mundo antigo. Era o arroz e feijão. Mas também fala aqui a respeito das nossas necessidades da vida de uma maneira ampla. De todas as estabilidades que nós precisamos para viver, não só o pão material, mas também o suprimento emocional, o suprimento espiritual, o suprimento nos nossos relacionamentos. Deus sabe do que nós somos feitos, Deus sabe do que nós necessitamos. E dizer: Senhor, nos dá o pão, é dizer: Senhor, nos dá aquilo que de fato é necessário. Precisamos aprender a pedir. Mas aprender a pedir com a oração do Pai Nosso aquilo que de fato é o suficiente. E esse é um grande exercício. E essa é uma grande dificuldade. A palavra que aqui é traduzida como pão nosso de cada dia, essa palavra cada dia, ela é uma palavra que só aparece aqui e no texto paralelo de Lucas desta oração. E que há uma certa dificuldade, inclusive, de traduzi-la. Ela pode ser traduzida como cada dia, mas também pode ser traduzida como suficiente, essencial, substancial, necessário. Jesus está dizendo: orem
ao Pai dizendo: Senhor, me dá o pão necessário, me dá o pão suficiente para esse dia. Nem mais, nem menos. O que é um grande desafio. Porque nós brasileiros vivemos uma realidade um pouco diferente. Pelo menos aqui, mais ao sul. Muitos são aqueles que não têm o pão do próximo dia. Mas na nossa cultura isso é um pouco diferente. Nós recebemos o salário no início do mês e temos pelo menos pão para alguns dias. Talvez para nós a melhor oração nem seja: Senhor, me dá mais pão. Seja: Senhor, me ajuda a guardar a minha apetite. Me ajude a não comer demais. Me ajude a não ir além. Tem uma frase, que é uma frase diabólica, que nasceu no fundo do inferno, mas que é repetida pelos crentes à exaustão, que diz: crente não bebe, crente não fuma, você sabe o final? Mas come. Mas glutonaria também é pecado. Agora, pedir pão quando está cheio de pão parece desnecessário, mas é exatamente o contrário. Jesus está nos ensinando a desejar e a entender que nós precisamos de Deus para regular não só aquilo que nós recebemos, mas aquilo que nós desejamos. Há uma oração nos provérbios, chamados provérbios de Agur, que estão lá em Provérbios capítulo 30, em que Agur vai dizer: 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira, e não me dês nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Agur nos ensina um tipo de oração difícil. Porque dizer: Senhor, não me dê de menos, isso é fácil. Mas dizer: Senhor, não me dê de mais, aí exige de nós um coração treinado nas prioridades do reino. Desejar de menos, nós não queremos. Receber menos, nós não queremos. Mas receber demais, aí já é uma outra coisa. Reconhecer que Deus sabe qual é a medida certa que nós temos condições de administrar. É disso que trata dizer: Senhor, o pão necessário, o pão substancial, o pão que eu preciso de fato. É exercitar o coração em reconhecer que Deus sabe muito mais do que nós. E também é exercitar o coração no contentamento. Paulo diz a Timóteo na sua carta, capítulo 6, verso 6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, sejamos com isso satisfeitos. O caminho do contentamento. Agora preste atenção, contentamento não significa, de novo, imprudência, não significa letargia, não significa falta de planejamento, não significa conformismo, de quem diz: tá bom assim mesmo. Isso não é contentamento. Contentamento significa gratidão pela provisão presente do jeito que ela se apresenta. Por mais que nós podemos de alguma forma trabalhar, de alguma forma expandir, mas nós não vamos esperar a gratidão para quando isso acontecer. Nós já somos gratos aqui e agora, pela provisão, pelo suprimento. É aprender a reclamar menos por aquilo que eu não tenho e agradecer mais por aquilo que eu tenho. É olhar para as dádivas que o Senhor já acrescentou. E, inclusive, olhar para as necessidades que Deus permitiu que nós desfrutássemos, para que por meio dessas necessidades o nosso coração aprendesse a depender dEle. Nós temos muita dificuldade com passar por algum tipo de aflição e dificuldade. E a oração é sempre: Senhor, me tira daqui, me tira dessa, me livra dessa. Enquanto que precisaremos aprender, em meio às adversidades, a acalmar o nosso coração e dizer: Senhor, existe algo que eu preciso aprender com isso aqui. Talvez seja o orgulho que está sendo combatido, talvez seja a falta de planejamento que está se mostrando, talvez seja uma expectativa, uma esperança irreal que está sendo tratada.
Por isso, o Senhor nos ensina a pedir o pão que nos é necessário. E Ele diz de cada dia, a aguardar a providência de Deus dia a dia. Óbvio, se utilizando dos meios lícitos. Mas naquela época em que Jesus está contando isso, era muito comum as pessoas receberem um denário de salário, que era o equivalente a uma diária de trabalho e, ao mesmo tempo, uma diária de uma família se alimentar. Então, as pessoas trabalhavam hoje para receber o dinheiro para comer durante um dia. Então, Jesus está nos ensinando a depender dia a dia de todas as coisas que vêm dele. Aqui é um paralelo muito importante se fazer com o maná, com o pão que caía do céu enquanto o povo estava indo rumo à terra prometida. Em que havia ali 3 milagres acontecendo. Primeiro, caía pão do céu. Esse já é o primeiro milagre. Segundo, era um tipo de pão, uma espécie de pão, que se você pegasse demais, ele estragava para o próximo dia. Mas terceiro, era um tipo de pão, que na sexta-feira tinha que colher o dobro, porque no sábado não ia cair. 3 milagres. Pão que cai do céu, pão que não estraga e pão que estraga. Com o pão que estraga nós aprendemos que o meu esforço de nada vale sem a provisão de Deus. Com o pão da sexta-feira, que durava também para o sábado, nós aprendemos que a ansiedade é vã. Que ficar angustiado pelo dia de amanhã é vão. Os judeus saíram na primeira sexta-feira e colheram. E no sábado saíram para colher e não tinha. Não confiaram na palavra de Deus. Aqueles que garantiram na sexta-feira tinham para a sexta e para o sábado. Isso nos ensina que quando nós precisarmos de mais, Deus dará mais. Mas quando nós não precisarmos, precisamos aprender a dizer: Senhor, o que é necessário? Eu descanso, Senhor, naquilo que é necessário. A Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, do que tudo que nós pensamos. E nós confiamos nele. Por isso nós não devemos andar preocupados com coisa alguma. Essa é a sequência do texto. Não andem preocupados com coisa alguma. Deus cuida dos pássaros. Deus cuida da relva do campo. Deus cuidará de você. Verso 34 de Mateus 6 vai dizer: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Podemos ser consumidos pela ansiedade. E a ansiedade, ela é inútil. Ela não produz nada. Porque se temos condições de fazer algo para mudar o futuro, não adianta ficar ansioso. É só fazer aquilo que está ao nosso alcance para mudar o futuro. Mas se nós não temos ferramentas para mudar o futuro, não adianta ficar ansioso. Porque ainda assim, lá vamos precisar resolver a situação. A ansiedade não resolve o amanhã. Ela só torna o hoje mais miserável. A ansiedade é inútil. Mas aquele que entendeu que está orando ao Pai do céu, esse descansa no Deus que provê. A ansiedade é completamente improdutiva. E Jesus termina nessa frase dizendo: o pão nosso nos dá hoje. E pedimos hoje, porque amanhã oraremos de novo. E depois de amanhã oraremos de novo. Porque a dependência é para todo dia. Nós não oramos dizendo: Senhor, me dá uma vida luxuosa e abundante pelos próximos 30 anos. Nós dizemos: Senhor, Tu conheces o meu hoje. E eu sei que existe nas Tuas bondosas mãos provisão suficiente para hoje. E se eu precisar de mais do que eu tenho precisado nos últimos dias, eu sei que nas Tuas bondosas mãos tem provisão para mais. Mas se eu precisar de menos, Senhor, que eu aprenda a descansar em Ti. Então, o que significa pedir o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Primeiro, reconhecer Deus como a fonte da nossa provisão. Segundo, reconhecer que nem sempre o que nós desejamos é o que nós precisamos. Nem sempre o que nós pedimos é o que de fato nós desejamos, ou nós precisamos. E aprender a pedir o pão é aprender que Deus nos dê discernimento, para que nós não fiquemos egoístas, gananciosos, aprendemos a depender dEle. E por último, saber que Deus é bom
que Deus é generoso, que Ele tem prazer em cuidar de nós, tem prazer em cuidar dos seus filhos. Deus é bom. E a orar dizendo: Senhor, o pão nosso para hoje, necessário para hoje, está nas tuas mãos e é de ti que eu dependo. De nada adianta eu me debater, de nada adianta eu batalhar, de nada adianta eu chorar, de nada adianta eu ficar ansioso, de nada adianta eu me desesperar, de nada adianta eu pedir empréstimo, de nada adianta, Senhor, nada adianta, se não for o Senhor que me sustenta. E o Senhor me sustenta com o meu trabalho, o Senhor me sustenta sem o meu trabalho, o Senhor me sustenta através do que for necessário. Quero contar só um testemunho para edificar a sua vida. Me lembro que na época do seminário, o seminarista é sempre muito, sofrido. Fui para o seminário com 17 mantenedores, no segundo mês eu só tinha 3, desses 3, um era meu pai. Era muito difícil pagar as contas, pagar em dia já era complicado, os luxos então, nem contava. Tinha um dia que eu estava tomando banho, e eu grato ao Senhor, porque eu tinha conseguido pagar a mensalidade daquele mês. Eu disse: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Eu até queria comer um chocolatinho, mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel. E de verdade, eu não estava reclamando, eu só disse: Senhor, seria legal um chocolatinho. Saí, fazer algumas coisas, e quando eu voltei, em cima da minha cama tinha uma barra. Cadê o João? De Milka, de avelã. Hashtag fica a dica, é o meu preferido. Estava em cima da cama, um chocolatinho, escrito: sou eu quem cuido de você. Eu não pedi a Deus, eu não falei com ninguém, mas Deus é bom, e porque Ele é bom, em todo o tempo Ele é bom, em todo o tempo. Deus tem o prazer em nos suprir, quando é o nosso prazer descansar nele, deleitar nele. Amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar. Esse é um tema muito precioso, porque nós precisamos nos lembrar que Cristo se apresentou como o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que nós precisamos. Precisamos nos alimentar dele, da sua palavra, da sua presença, em oração, em busca, nos alimentarmos dele, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E podemos confundir o deleite com a presença de Deus, como se Deus fosse um grande garçom para nós, a nos dar aquilo que nós queremos. Não. Deus conhece as nossas necessidades e Ele tem prazer em nos dar o pão, mas que esse não seja o único motivo pelo qual nós vamos a Deus. Que pão não seja o nosso único pedido, mas que comecemos do jeito certo, dizendo: o Teu nome, Senhor, o Teu reino, Senhor, a Tua vontade, Senhor. E enquanto nos ocupamos do reino e da Sua justiça, Jesus promete: as demais coisas necessárias nos serão acrescentadas pela graça bondosa de Deus. Te louvamos, ó Deus,